Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos fazendo novas gravações para o canal, disponibilizando para você agora aulas de teologia com um enfoque mais nas Sagradas Escrituras, nos próprios textos bíblicos. Se você der uma boa olhada nas playlists do canal, você vai ver que já temos muitas aulas na teologia, em várias matérias da teologia, dando uma explanação bastante ampla, então playlists bem prolongadas, com bastante aulas, dando mais o suporte teórico. E agora nós queremos partir para uma abordagem mais focada nos textos da Sagrada Escritura, com aulas menores. Tá, okay? Então você vai ter disponibilizado agora essas aulas que tem uma estrutura mais simples e um enfoque mais na leitura dos textos bíblicos e na aplicação desses temas teológicos para a nossa vida, né? O quanto eles são relevantes para entendermos acerca desses conteúdos da Sagrada Escritura e em relação a como esses conteúdos trazem um benefício para a nossa vida, né? Como nós de fato crescemos espiritualmente, crescemos como cristãos ao entrarmos em contato com esses conhecimentos, tá ok? E que isso possa trazer um grande desenvolvimento para a sua vida, que você possa ser grandemente abençoado pela palavra de Deus. Então vamos estar seguindo, tá certo, com essa nova ênfase, né? Principalmente fundamentados em alguns materiais que estarei disponibilizando ao longo das gravações. E nesse material base aqui, tá ok? No curso de teologia, aí temos aí os 3 módulos, né? O básico, médio e avançado da faculdade Bethesda, tá ok? César Cavalcante, né? O pastor César Cavalcante, que é o reitor, que está sempre aí na rádio musical fazendo a divulgação do seu material. Eu adquiri um material excelente, tá ok? Então recomendo a todos que se matriculem, que adquiram os materiais, que façam o curso. É um material muito bom e eu estou usando como base aqui para o desenvolvimento do nosso trabalho. Tá ok? Então, primeiro momento, acerca da doutrina de Deus. Tá ok? Doutrina de Deus é o que estamos enfocando agora, ou seja, a teologia. Né? Teologia, que é a junção de theos, tá? Ou theos, que aqui é um teta, né? Theos, Deus, e logos, que diz respeito à lógica, a estudo, a discurso, tá ok? Então, com a junção dos dois termos, constrói então a ideia de teologia ou estudo acerca de Deus. Estaremos estudando então aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, tanto nas Sagradas Escrituras, que é a principal revelação acerca de Deus, como a revelação de Deus na natureza também, no plano da criação, né? Como Deus de fato se mostra presente na criação e observando, né, esses aspectos importantes da criação, podemos entender melhor acerca de Deus. Tanto a criação de modo geral, quanto o homem especificamente, mas principalmente as Sagradas Escrituras nos falam acerca do nosso Deus. A única maneira de se conhecer a Deus, conhecer de fato, verdadeiramente, é por meio da revelação, a revelação da Sagrada Escritura, ou a revelação que ele faz de si mesmo de modo geral, na natureza, através da constituição do ser humano, que ele faz de si mesmo, tá certo? E não especulações, elucubrações filosóficas, tá certo? Ou místicas, né? Com revelações de sonhos e profecias, mas sim através da maneira pela qual Deus se revela, pela qual Deus se dá a conhecer, por diferentes vias, né? Pela via cosmológica da criação, pela via antropológica do ser humano, pela via da revelação especial da Sagrada Escritura, e a revelação específica, tá, o que é a revelação específica, onde se pode conhecer detalhadamente acerca da vontade de Deus, acerca do que Deus diz acerca de si mesmo, né, a respeito dele, está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada, conforme colocado aqui. Tá, okay? Então temos aí revelações muito claras, muito objetivas, muito significativas para entendermos acerca do nosso Deus. Então procederemos à leitura de alguns textos. O primeiro deles está em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27 nos diz acerca da revelação de Deus. Veja só. Em Mateus 11, 27, nós temos, vamos ver,
Abra aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 27, que diz: Todas as coisas me foram entregues, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O Senhor Jesus Cristo falando, né? Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então temos aí palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falando acerca da profundidade de seu conhecimento acerca do Pai e da impossibilidade de se conhecer verdadeiramente Deus, de se conhecer verdadeiramente o Pai, senão através de Cristo. Com isso, nós temos uma afirmação muito objetiva, muito clara e que limita a possibilidade de se conhecer a Deus verdadeiramente. Que não temos diversas vias por meio das quais conhecer o Deus verdadeiro, mas sim conhecem-se, entra-se em contato com diversas deidades que declaram-se verdadeiras, autênticas, mas que na verdade, conforme a Sagrada Escritura, conforme a palavra de Deus, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, ele deu a conhecer o Deus verdadeiro. Ele deu a conhecer o Pai. E é por meio dele que se chega a esse conhecimento. Por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, que nos traz a revelação verdadeiramente acerca de Deus. Então, como ele disse para Filipe em outra ocasião, pedes, mostra-me, Filipe, me pedes, mostra o Pai, né? Mostra-me o Pai. Mas aquele que me vê, vê o Pai. Então aquele que está em contato direto com Cristo, está em contato direto com Deus, porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele pertence, né, está dentro desse escopo do Deus único e verdadeiro, tá certo? Que se manifesta, né, que está de fato presente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos aí a pessoa do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o Paráclito, a pessoa do Filho, o Salvador, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, a pessoa do Pai, que é o Todo-Poderoso, que governa toda a história. E por meio de Cristo nós chegamos então ao conhecimento pleno acerca do Pai. Claro que devido às nossas limitações, nós estamos num processo de busca, num processo de desenvolvimento, num processo de crescimento, mas aproximando-se cada vez mais de Cristo, mantendo comunhão íntima com Ele, que cada vez mais Ele vai nos revelando acerca do Pai. Então é aquele a quem o Filho quiser dar a conhecer, tá certo? E aquele a quem o Filho dá a conhecer é aquele que tem comunhão com Ele, aquele que tem cada vez mais caminhado, né, em intimidade, em obediência à sua palavra. Então a primeira coisa é entender que o conhecimento verdadeiro acerca de Deus obtém-se, né, consegue-se através da revelação de Cristo. Cristo é quem revela o Pai. Então Cristo é o caminho, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho para Deus. No segundo ponto que eu quero destacar está em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 39. Vamos lá ver o que nos diz. João, capítulo 5, e o versículo de número 39 que nos diz. Novamente aqui, palavra do Senhor Jesus Cristo, nos diz o seguinte. Estou fazendo a leitura aqui na Bíblia Defesa da Fé. Então, aqui, Bíblia Defesa da Fé, editora CPAD. O texto é ao meio da revista e corrigida. Vamos lá. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinais as Escrituras, porque cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a afirmação aqui é que Cristo, na verdade, já está acusando aqueles interlocutores, aqueles que estão disputando com ele, na verdade, né? E ele faz essa afirmativa: examinais a Escritura, cuidais ter nela a vida eterna. Então vocês de fato afirmam ter todo esse cuidado, né, toda essa dedicação, todo esse empenho em examinar as Escrituras. Mas por outro lado, ele constata: é nelas, né, elas que falam de mim. Ou seja, tem que cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então, se você está examinando a Escritura de forma correta, buscando ter nela a vida eterna, a revelação, né, para a vida eterna, você necessariamente precisa ter um encontro comigo. Você necessariamente precisa chegar ao conhecimento
acerca de mim. Por quê? Porque é de mim que a Escritura fala. Porque a Escritura revela acerca de mim, a Escritura revela acerca de Cristo. Então Cristo está trazendo também essa repreensão para esses que estão aqui disputando com ele, né? Eu acredito, salvo erro meu, mas são os saduceus. Então temos aí eles dialogando com Cristo e na verdade se opondo a ele, né? E ele então interpõe essa fala: examinais a Escritura, cuidando de ter nela a vida eterna, só que são elas que falam de mim. Então Cristo é aquele que revela-nos o Pai, verdadeiramente. E ele é conhecido por meio das Sagradas Escrituras. Inclusive em relação a nós, é muito interessante quando diz: bem-aventurados que não viram e creram. Nós não andamos fisicamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na Terra. Então nós estamos há 2021 anos distante da época em que Cristo esteve aqui na Terra, de forma física, de forma carnal. Só que nós, mesmo tendo vindo em gerações muito posteriores, nós cremos nele por meio das suas sagradas escrituras, ok? Diferentemente de outros que examinaram as escrituras e não chegaram ao conhecimento de Cristo, porque fecharam os olhos para isso, porque não permitiram que o Espírito Santo de Deus trouxesse convencimento aos seus corações, mas fecharam seu coração ao Espírito, resistiram ao Espírito Santo de Deus. Nós, por meio da Sagrada Escritura e subordinados ao Espírito Santo de Deus, temos chegado ao conhecimento de Cristo. Chegando ao conhecimento de Cristo, ele é que nos revela o Pai. Ele é que nos dá mais conhecimento acerca de Deus. Não apenas livros, não apenas cursos, não apenas vídeos de YouTube, mas conhecimento por meio da palavra. Chegar a Cristo, examinando a Escritura, e Cristo nos revelando o Pai. Quanto mais estreitamos a nossa comunhão com Cristo, mais temos contato com o Criador, com o Todo-Poderoso. Romanos 16, 26. Vamos seguir. Essa abordagem é uma abordagem que prioriza mais texto, tá ok? Texto bíblico. Romanos 16, 26. Na verdade eu vou ler do 24 ao 27. Eu coloquei 26 aqui, que é o principal, mas eu vou ler do 24 ao 27. Vamos lá, abra a sua Bíblia aí. Romanos 16, 24 ao 27. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Paulo, né, trazendo essa saudação final aqui à sua carta. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé, e ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então nós temos palavras do apóstolo Paulo falando, né, acerca da revelação que esteve em oculto, mas que foi revelada. Ele cita as escrituras dos profetas, tá ok? E essas escrituras dos profetas que também, em continuidade, são as escrituras nos legadas pelos apóstolos, ok? A igreja está fundamentada, está firmada sobre a doutrina dos profetas e dos apóstolos. Então temos aí toda a amplitude da revelação de Deus, toda a revelação progressiva, tendo início nos profetas veterotestamentários e seguindo pelos apóstolos neotestamentários, dentre os quais Paulo. A carta de Paulo aos Romanos aqui nos declarando isso. As Sagradas Escrituras é a maneira, tá certo, de se conhecer verdadeiramente a Deus. Você não pode tentar tomar um atalho, tentar tomar um outro caminho, ir por vias de misticismo, de sonhos, de pretensas revelações, ok? De pretensos sábios e gurus. Você tem que se dirigir à fonte, que é a Sagrada Escritura, por meio da qual Deus se deu a conhecer, como Paulo está afirmando aqui. Aquilo que esteve oculto agora é revelado, está nos entregue por meio das Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras que, se examinadas, nos dão conhecimento de Cristo. E Cristo, por meio do qual temos conhecimento do Pai. Conhecer a doutrina de Deus, primeiro você tem conhecimento com Cristo, você tem um conhecimento acerca de Cristo, você tem comunhão com Ele, para que Ele te revele, para que Ele de fato te conduza numa via de conhecimento verdadeiro acerca de Deus.
três pressupostos, ok? Três pressupostos para estudar, para o estudo teológico, perdão, três pressupostos para o estudo teológico. Por que estudar teologia? Porque se interessar em conhecer mais acerca de Deus da forma correta, tá ok? Pelas sagradas escrituras, não achismos, não hipóteses, não especulações, elucubrações ou vias místicas de revelações, mas acerca daquilo que Deus revelou de si mesmo, como Deus se fez conhecer, como Deus se revelou, se deu a conhecer para nós. Por quê? Nós temos o primeiro porquê aqui e podemos apontar porque Deus existe. Porque Deus existe, porque Ele existe. Mesmo que, conforme a Escritura mesmo sagrada denuncia, diga o nécio em seu coração, o insensato, o louco, diga em seu coração, não existe Deus, e para que ele possa afirmar algo assim, constantemente ele precisa brigar com a realidade, com o sol que nasce, né, com o sol que para nós ilumina todos os dias, com o seu próprio corpo que reage aos estímulos e ele acorda, e a sua respiração, tá certo? E todo o sistema fisiológico que funciona, e todo mundo que está funcionando também, todo o sistema, né, que está concatenado, funcionando, organizado, e constantemente olhar para esse sistema, para essa organização, para esta ordem e dizer: foi o nada que produziu isso, foi o ninguém que produziu isso, foi o acaso que trouxe todas essas coisas a uma perfeita organização, concatenação, funcionamento. Tudo isso se constituiu simplesmente por acaso, porque não tem um criador. O relógio tem um relojoeiro, o carro teve o seu engenheiro para construir, as casas teve lá os seus pedreiros, engenheiros, arquitetos, mestres de obra, mas todo o universo veio simplesmente ao acaso, ok? Então nós temos aí um conflito interno constante contra o qual ele precisa lutar. Então nós temos aí sempre em cada um que tenta manter, né, essa declaração em seu coração de que não existe Deus, sempre alguém que está em conflito, em um terrível conflito. Por que Deus existe? Ok? O primeiro pressuposto. Aí nós temos algumas evidências que serão melhor analisadas ao longo de outras aulas, como por exemplo a prova cosmológica, onde nós olhamos para todo o universo e vemos que existe aí uma inteligência, né, que de fato existe uma sabedoria orientadora, existe um telos, existe um objetivo, tá certo? Um sentido para as coisas. Cosmológica, antropológica, aí nós olhamos para o ser humano e vemos aí toda a complexidade da sua constituição, a sua psique, sua moral, ok? Sua ética, e vemos que tudo isso declara acerca do seu Criador, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, olhando para o homem, nós vemos também um reflexo acerca da engenhosidade de Deus ao criar o ser humano. E a prova bíblica, que é específica, né? A revelação que Deus deu acerca de si mesmo por meio das Sagradas Escrituras. Um outro pressuposto que abordamos aqui é porque ele é cognoscível. Porque ele é cognoscível, ou seja, nós podemos por processos cognitivos conhecer a Deus. Nós não podemos entender plenamente acerca de Deus, porque não temos capacidade para isso. Porque um Deus que pudesse ser conhecido por um ser limitado e finito seria um Deus finito. Então os seres humanos podem conhecer, estudar, prescrutar coisas finitas, coisas do seu mundo, do seu universo. Tá certo? Podem levar para o laboratório, dissecar, mas acerca de Deus que está para além dele, que é infinito, que é eterno, ele de fato não pode compreender, conhecer totalmente. E isso é uma prova acerca da grandeza e da veracidade de Deus. Eu quero ler com vocês Romanos 1:9 para entender o que a Escritura diz acerca da cognoscibilidade de Deus. Romanos 1:19 nos diz o seguinte. Olha só, Paulo nos falando aqui. Vou ler o 18 também. Ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Detém a verdade em injustiça. A verdade está para todos. A verdade está clara, está objetiva para todas as pessoas. Mas alguns preferem detê-la. Inclusive, uma afirmação muito famosa que existe é que ninguém
pode afirmar que Deus não exista sem de fato querer que ele não exista. E esse querer que ele não existe esconde muitas das vezes algum medo de punição, algum medo de juízo, ok? Porque pretende manter seus pecados. Romanos 1:19 nós temos: porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Paulo deixa muito claro que ninguém é inocente diante dessa realidade, pois todos têm consciência e atentam constantemente contra a sua consciência, negando, tá certo? Tentando esconder-se dessa verdade, tentando omitir essa realidade de que Deus de fato se manifesta por meio da natureza, se manifesta na consciência humana, se manifesta na constituição de todas as coisas, e na verdade ninguém pode negar, tá certo? Sem contrariar sua própria consciência, negar a existência de Deus. E aí nós temos Deus se tornando conhecível, Deus se dando a conhecer, ok? Então o homem tem acesso e o homem constantemente se depara com a sua manifestação, como Paulo coloca aí. Neles se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Então o ser humano é a maior manifestação acerca da criação, da poderosa, criação de Deus. Vamos para o terceiro, para concluir nossa aula. Pretendo que essas aulas sejam curtas, tá, ok? Para facilitar a sua visualização. Porque ele se manifesta, tá, ok? Porque ele se manifesta por meio de suas obras. Porque ele se manifesta, o Senhor, Deus, se manifesta por meio de suas obras. Então temos aí, Deus existe, Deus é cognoscível, é possível conhecer a Deus, o homem de fato tem essa capacidade de conhecer a Deus, não de sondar Deus profundamente, de entender completamente. Somente o Espírito Santo de Deus sonda até as profundezas de Deus, mas de conhecê-lo. O homem sim pode conhecê-lo e não pode negar que de fato tem a capacidade de conhecê-lo. E Deus se manifesta também por meio de suas obras. Aí temos a revelação geral. Quero ler com vocês Salmo, livro dos Salmos, para entendermos acerca do que ele está falando aqui com revelação geral. Livro dos Salmos, capítulo 19, versículos 1 e 2, que diz: os céus, leia aí comigo, Salmos 19, 1 e 2. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Leia aqui o versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Vou ler até os demais. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Li até o versículo 4, Salmo 19, li do 1 até o 4. Você vê a natureza manifestando a glória de Deus, manifestando que eles têm um Criador, e que seu Criador é todo poderoso, que seu Criador é extraordinário. Então, olhando para a natureza, nós temos um hino de louvor a Deus, olhando para os animais, olhando para a natureza. Agora, claro, devido ao pecado, devido à destruição que o pecado causa, nós temos a natureza também sofrendo, também gemendo, também esperando pela restauração. Mas mesmo com os males que tem sofrido, mesmo com os prejuízos, os danos que têm sido causados, ainda podemos ver a grandiosidade do Criador. Também leio com vocês livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Vou ler também o 16. 14, 16, 17. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Uma prova empírica. Nós temos aqui, de fato, os benefícios que vêm, que são oriundos da graça comum, que são oriundos da misericórdia de Deus, porque faz chover sobre o campo do justo e do injusto, porque faz que tenha mantimento, tá certo? Tanto o que glorifica ele e o serve e obedece, quanto até aquele que abre a sua boca para blasfemar,
dele, mesmo em relação a ele, Deus tem misericórdia. Mesmo em relação a ele, aos frutos da terra, ao sol, à chuva, aos benefícios da vida. Nós temos aí todos respirando esse ar que foi Deus quem deu. Todos podendo ter a oportunidade de viver esta vida e ter algum prazer, ter alguma alegria, porque Deus lhe proporciona. Mesmo que não louve, mesmo que não glorifique, mesmo que não agradeça, mas veio da parte de Deus para eles, até para os ímpios, tá ok? Mesmo eles são alcançados pela graça de Deus. Então nós temos aí a natureza, tá certo, que manifesta a glória de Deus. Nós temos aí os benefícios dessa natureza que vem para o homem, que são também prova da misericórdia de Deus. E nós temos a revelação especial, Hebreus, vamos lá. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Falado antigamente, tá certo? E muitas vezes pelos profetas, a nós falou-nos por quem? Pelo Filho. O Filho que é por meio de quem conhecemos a Deus. Então, nem tente fazer outro caminho. Você pode encher sua estante de livro de teologia. Se você não entrar por esse caminho, você não sabe nada acerca de Deus. Tem muita gente que sabe acerca de teorias de Deus, mas nada acerca de Deus. Não tem comunhão, não tem contato com Ele, não tem intimidade com Ele. O caminho certo está aqui, ó, Bíblia Sagrada, Sagrada Escritura. Cristo. E Cristo é que revela o Pai. Aí Cristo nos fala, por exemplo, da Escritura. Ou seja, vocês examinam as Escrituras, só que elas que falam acerca de mim. Tá ok? Em Romanos, Paulo deixa muito claro para nós que as Escrituras nos indicam acerca, nos revelam acerca de quem é Cristo. Né? De que Cristo de fato foi nos revelado. E aqui em Hebreus ficou muito mais claro ainda, quando ele fala que antigamente falou através dos profetas. E agora fala através do Filho, o Senhor Jesus Cristo, te faz conhecer acerca de quem é Deus. Vamos encerrar nossa aula com a leitura de primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, para encerrar nossa aula, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, revelação especial acerca de Deus, tá ok? Revelação especial. Vamos lá. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não adianta isolar texto bíblico e construir teologia em cima, ok? A Bíblia é toda concatenada, você tem que ler ela num conjunto. Antigo e Novo Testamento, sendo que o Antigo se interpreta pelo Novo, na ótica do Novo, tá ok? Cristo, tá certo? É de fato fator de interpretação para toda a Sagrada Escritura, toda passa pela autoridade dele, ok? Então temos aí agora Pedro, né? Primeira carta dele, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, eu não dou a interpretação que eu quiser, como muitos afirmam erroneamente que a Bíblia tem 1000 interpretações e significados. Erroneamente dizem isso, ok? Nós temos primeiro a responsabilidade de buscar de modo com muita atenção, com muita dedicação, entender qual é a intenção do autor com aquelas palavras. E aí para isso cabe estudo das línguas originais, que é a exegese, né? Estudo aí do grego para o Novo Testamento, do hebraico para o Antigo, até alguns trechos em aramaico, tá ok? Nós temos a hermenêutica com as regras de interpretação que podem te levar a um conhecimento melhor sobre as regras gramaticais, regras de sintaxe, tá ok? Então você, por meio disso, consegue de fato ler o texto, consegue ler corretamente. E a partir dessa leitura, você vai cada vez mais entendendo qual era o foco, qual era a ótica, qual era o enfoque do autor com aquelas palavras. E assim você alcança uma interpretação correta. Mas tudo isso corroborando, né, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Você não pode dispensar, tá certo, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então as ferramentas corretas, a maneira correta. A reforma veio trazer livre exame, não livre interpretação. Todos têm que ter uma Bíblia na mão para poder lê-la
e examiná-la, mas existem regras para interpretá-la. A exegese, hermenêutica, e nós temos aqui o apóstolo Pedro nos declarando: não existe particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então fica aí o fator iluminação como imprescindível para se entender as Sagradas Escrituras. Então, entendendo esse caminho, o Espírito Santo de Deus nos iluminando no entendimento da Sagrada Escritura, a responsabilidade na aplicação, tá certo, da exegese, da hermenêutica, entendendo que Cristo é aquele que nos revela, conforme foi revelado por meio dos profetas do Antigo, Cristo no Novo, tá ok? Olhando para as obras de Deus, né, que nos falam acerca dele, entendendo e aceitando que de fato Deus se torna conhecível, Deus se torna cognoscível a nós, podemos conhecer acerca de Deus, as evidências que nos apontam acerca de Deus, tá ok? E principalmente Cristo, Cristo que nos revela. Sem Cristo, sem conhecimento de Deus. Quanto mais distante do Senhor Jesus Cristo, mais impossível você entender quem é o Deus verdadeiro. E assim, damos início, né, a esse projeto que pretende comunicar de forma mais simples, mais resumida e principalmente focando nas Sagradas Escrituras, tá ok? Doutrina de Deus. Vamos seguir adiante, aproveitando aqui o material da Faculdade Bethesda de Teologia e não somente ela, também outros que vamos trazer aqui para enriquecer o seu conhecimento, ok? Muito obrigado, fique com Deus, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Vamos junto aí, conhecendo mais acerca do Senhor nosso Deus.